aqui incomodado já. E para aliviar, as pessoas acabam usando com bastante frequência descongestionantes nasais. O popular remédio de nariz, como é meu caso. Vamos chamar novamente ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, então, o que provoca essa congestão nasal? E se usar demais esses remédios de narizes, pode prejudicar a saúde? Rapaz, o probleminha chato, né, Mário? De volta aqui no Manhã Cidade, olha, pode ser ocasionado de repente ali por uma inflamação, uma infecção ou até mesmo uma alergia, né? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com o médico Dr. Paulo Gustavo. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quais são aí as principais causas para congestão nasal, nariz entupido? Bom dia, Mário. Veja, o nosso nariz, ele naturalmente já produz secreção. Essa secreção, ela tem um mecanismo ou tem uma necessidade de defesa, né? Ela é produzida para impedir que partículas, que vírus, que bactérias acessem nossa via aérea. Mas às vezes, em algumas circunstâncias, você pode ter uma produção em excesso, aquela coriza, né, aquela congestão nasal, aquele que irrita. Em geral, você pode ter essa produção em excesso provocada por ambiente, por fatores externos, como por exemplo, fatores como poeira, fumaça de cigarros, poluição. Você pode ter esse aumento dessa produção por questões alérgicas, pacientes que têm rinite, por exemplo, ou você pode ter por infecções, por doenças, né? Então, são basicamente essas três causas. O ambiente externo, as próprias alergias e também as infecções. Tem alguma coisa que dá para fazer para amenizar essa congestão, doutor? Veja, para pacientes que estão expostos a situações ambientais, como poeira, fumaça de cigarro, a gente orienta um controle ambiental. Para aquelas pessoas que são naturalmente alérgicas, também esse controle ambiental é importante, evitar pelúcia, evitar poeira, cortinas e a lavagem nasal. O que a gente tem de mais efetivo para essa congestão nasal é a lavagem nasal, lavar o nariz com soro várias vezes durante o dia. Em casos mais graves, a gente pode fazer alguma medicação, como corticoide tópico, corticoide nasal, por exemplo, mas é uma exceção. Em geral, a lavagem nasal e esse controle ambiental funcionam muito bem. Com relação aos descongestionantes nasais, a automedicação nunca é recomendada, né, doutor? Aí como é que fica? É interessante procurar aí um médico. A medicação pode, de repente, chegar a viciar o nariz? Veja, esses descongestionantes nasais são medicações que são muito úteis quando bem indicadas. É preciso ter um cuidado nesse uso excessivo desses descongestionantes. Primeiro, porque eles causam algumas alterações no nariz. Esses descongestionantes, eles fazem uma vasoconstricção, ou seja, eles diminuem a circulação sanguínea no nariz. Isso pode levar o nariz a algumas consequências, desde, por exemplo, dificuldades de olfato. Entre outras coisas, esse uso dessas medicações, elas também podem viciar o organismo. Então, você fica cada vez mais acostumado com descongestionante e fica difícil, às vezes, a gente conseguir fazer esse desmame. Então, a recomendação é não se fazer automedicação com essas medicações e, na dúvida, procurar seu médico. O ideal é fazer uso realmente do soro para lavagem nasal. É importante ficar também ligado com relação a ventiladores, ar-condicionados, né? A limpeza, a manutenção, porque isso pode também causar um entupimento no nariz, né, doutor? Sim, exatamente. Para quem usa ventilador, ter o cuidado de limpar as pás com frequência. Para quem usa ar-condicionado, também ter cuidado de limpar o filtro do ar-condicionado. Mas se esses equipamentos estiverem com uma boa higiene e com os cuidados adequados, podem ser usados normalmente. Agora, a partir de qual momento é interessante buscar o médico? Já uma congestão lá de vários dias se estendendo, a partir de qual momento já é interessante investigar? Veja, se essa congestão ela vem com frequência e atrapalha a sua vida, além da congestão, você ronca à noite, você dorme com a boca aberta, então esses são sintomas que merecem uma atenção especial. Se aquela congestão vem com dor de cabeça importante, se aquela congestão ela vem com febre, com alguns sintomas sistêmicos também degrada. Se é uma congestão que é frequente, presente, que atrapalha a sua vida, pode se tratar bem de um quadro alérgico e aí algumas medicações podem ser feitas e algumas orientações médicas também. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o doutor Paulo Gustavo, né, trazendo orientações para a gente falando sobre a congestão nasal, famoso nariz entupido. Volto contigo, Mário. Valeu, patriota, um abraço, doutor Paulo. Diga ele aí que Raí conseguiu evitar o rebaixamento no colégio, ele sabe o que eu tô falando. Raí tinha 7 jogos para ganhar 6. Ganhou os 6 e escapou do rebaixamento no colégio. Foi agonia, mas ele conseguiu escapar. Bota pra torar!